Era uma bacia que teve graves problemas de cheias, tem um vale cavado que mostra que naturalmente passava ali uma grande ribeira, e a uma dada altura, na década de 80, o que se fez foi aproveitar uma parte desta bacia e desviá-la a partir de um túnel dos Estados Unidos da América, e toda esta bacia que envolve, digamos, a zona de Entre Campos, para trás, do Campo Grande, foi desviada para a Avenida dos Estados Unidos, para a zona de Chelas. Com isto, apesar de termos as cheias de Alcântara, mas o que acontece é que as cheias de Alcântara passaram claramente a ser menos frequentes e, portanto, eu costumo comentar aqui que há uma solidariedade da bacia de Chelas que foi, digamos, resolver alguns dos problemas da bacia de Alcântara. Mas essa solidariedade teve um preço, ou seja, o ramo que vem dos Estados Unidos da América drena qualquer coisa para essa bacia da ordem dos 64 metros cúbicos por segundo, e provoca um caudal máximo nesta zona do Museu do Azulejo da ordem dos 104 metros cúbicos por segundo. Qual é o problema? A capacidade hidráulica que nós temos para escoar naquela zona é da ordem dos 40 metros cúbicos por segundo. Eu estou aqui a fazer, digamos, uma representação de uma chuvada da ordem do período de retorno de 10 anos. A tal chuvada, isto é uma espécie de um jogo, que nós lançamos um dado, e de tempos a tempos, digamos, em média, de 10 em 10 anos pode ocorrer isto. Mas a gente, quando lança um dado, pode sair já para o ano e depois outro a seguir. Portanto, é uma análise probabilística deste tipo. Mas isto mostra o quê? Quando temos 40 metros cúbicos de capacidade e 104 para este período de retorno de 10 anos, significa que, de facto, apesar de ser menos mediático, isto é uma zona que todos os anos, mais do que uma vez por ano, tem problemas assentados. E, portanto, é um problema que necessita de ser resolvido. E nós equacionámos no plano anterior uma forma de resolução que envolvia aproveitar a zona do Vale das Olaias para colocar um reservatório de dimensão considerável, e simultaneamente, mesmo esse reservatório só ia, digamos, amortecer parte do caudal que vinha dos Estados Unidos da América, portanto desta zona, e não conseguia resolver a totalidade do problema, como já iremos ver, obrigava também a ter que ampliar esta zona. Ou seja, ela era sempre insuficiente e, portanto, além de fazermos um reservatório, nós tínhamos que, nesta zona muito estrangulada, ampliá-la. Ampliá-la nestes moldes. Está aqui uma perspectiva que nós estudámos, avaliámos qual era a dimensão da solução e os custos que acarretava, e obrigava a ter que fazer uma secção deste género, que está aqui proporcionalmente mostrada na rua. Portanto, isto significa para todos os meios que nós, enquanto executássemos esta obra, esta rua ficaria completamente fora de serviço. E, digamos, depois com aquela passagem que teria que ter duas secções extraordinariamente largas para ocupar praticamente a totalidade da zona que está ali. Portanto, e ao fazermos isto, não era com esta obra que resolvemos o problema, continuávamos a ter cheios, para se ver a dimensão do problema. Obrigava também a construir um grande reservatório na zona das Olaias, de 65 mil metros cúbicos. Esse grande reservatório que iria fazer com que o caudal que chegava ao reservatório, que inicialmente é esta curva roxa, em que o hidrograma de entrada fazia com que chegasse cerca de 90 metros cúbicos por segundo, nós amortecíamos para valores da ordem dos 60 a 65. Este grauzinho que está aqui a mostrar é que isto era uma modulação, foi uma modulação cuidada, acentuada, mas é uma modulação que fazemos bem em gabinete, depois do ponto de vista prático, quando ela for feita, é uma coisa elaborada, porque obrigava a ter um sensor na zona em que habitualmente há cheias, e quando estava na iminência de ter essa cheia, nós ainda cortávamos mais o caudal. Digamos que descarregávamos para jusante, e quando cortamos o caudal quer dizer que este volume todo de água tem que ficar guardado no nosso reservatório. E, portanto, reparem, qualquer coisa era um reservatório da ordem dos 65 mil metros cúbicos, enche relativamente depressa, porque aquilo que está ali a passar são qualquer coisa como 90 metros cúbicos por segundo, e, portanto, isto enche relativamente depressa, mas, digamos, obrigava a ter uma obra desta dimensão. E então, fomos implantar esta obra. Para implantar esta obra, adotámos uma zona, estudámos até duas soluções. Portanto, isto é uma zona que está livre, uma zona de Chelas, e adotámos duas soluções. Uma, um terreno que até era um terreno camarário, poupava algum tipo de investimento na aquisição do terreno, mas digamos, a implementação deste reservatório obrigava a uma área de implementação de 11 mil metros quadrados, e, digamos, esse volume de 65 mil metros cúbicos tem um problema que
o meu colega José Matos já referiu, que é um bocadinho, estes coletores estão a 8 metros de profundidade. E, portanto, quando vamos fazer este reservatório a 8 metros de profundidade, temos que fazer grandes movimentos de terra e, portanto, começámos a desenhar a nossa solução aqui. E, portanto, ao estudar duas soluções, uma no local de implantação da Quinta da Montanha, onde posteriormente vai haver, digamos, uma zona, e no jardim está previsto, nós teríamos que fazer um grande movimento de terras para implementar este coletor. Está aqui, digamos, o corte B desta zona e obrigava, digamos, para se ter uma ideia, a um volume de escavação da ordem dos 215 mil metros cúbicos. Ou seja, nós escavávamos toda esta zona e depois de escavado não poderemos pôr a terra outra vez, porque, digamos, teríamos que fazer uma estrutura que tinha que suportar esta terra toda e, digamos, íamos agravar os custos disto e, portanto, teríamos que fazer daqui uma zona, podia ser para aproveitamento e para lazer da população, mas eu até costumávamos dizer, quando nós andávamos a estudar esta solução, sendo isto um vale agrícola, porque é que nós não fazemos uma barragem? Porque é que não fazemos isto superficialmente? Porquê? Bom, uma das razões é os tais 8 metros de profundidade que temos. Mas já que temos a escavar, porque é que não fazemos isto em céu aberto? Bom, um dos problemas que temos claramente prende-se com a questão de que isto é esgoto, é uma mistura de esgoto com água residual e, portanto, se nós fizéssemos isto em zona aberta, tínhamos sempre que avedar e não permitir o acesso da população a esta zona. E, portanto, nunca seria uma zona de lazer, mas, digamos, é dó da alma termos um vale aberto e, no final de contas, não o conseguir aproveitar. Mas, de facto, em termos práticos, isto não ia conseguir ser feito. Umas coisas que foram muito levantadas na participação pública foi porque é que os senhores andam a fazer reservatórios ou andam a fazer túneis com soluções chamadas antiquadas e não usam soluções modernas de ficarem com a água no sítio onde ela cai. Aquilo que chamamos de controle não é. E eu a ideia que quero dar aqui, está aqui representado o estádio José de Alvalade, não é uma provocação pelo lá vermelho, é só para se ver bem. E, portanto, isto é a dimensão do relevado que está ali ocupado e que tem qualquer coisa como 7 mil metros quadrados. Quando nós temos que amortecer caudais, eu vi que mostrei que tinha ali uma gestão muito cuidada para mostrar que precisava de 65 mil metros cúbicos. Quando nós não temos essa gestão tão cuidada, tão acentuada, nós necessitamos de valores de quase 100 mil metros cúbicos. Mas aqui estou a representar 86 mil metros cúbicos. O que é que são 86 mil metros cúbicos nesta bacia? São 12 unidades, 12 campos de futebol com 1 metro de água. Portanto, estão aqui representados mais ou menos o que é que seriam 12 campos de futebol com 1 metro de água para aguentar aquele volume. E isto não é controle na origem, porque ninguém quer ter 1 metro de água à sua porta. E eu direi, bom, mas vamos falar num controle da origem que esperamos que a água infiltre e vamos criar cargas da ordem dos 10 centímetros. Em vez de querermos qualquer coisa como 12 campos de futebol, se quisermos 10 centímetros de altura máxima de água, nós precisamos de qualquer coisa como 120 campos de futebol. 120 campos de futebol com 10 centímetros de água. Continuamos a não querer isso à nossa porta. E, portanto, 120 significa, estas são 12 unidades, mais 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, isto para se entender que seriam 12 campos de futebol que não fazem o que aquele reservatório faz. Ou seja, são 120 campos de futebol que, quando viesse a próxima chuvada, nós estávamos à espera que infiltrasse. Enquanto o outro reservatório que nós ali temos que representarmos foi um reservatório que enche e esvazia imediatamente. Estes reservatórios não servem para guardar a água para o verão. Servem para estar vazios para quando vem a grande chuva. E percebermos, de facto, que o controle na origem, as zonas verdes das boas urbanizações e dos bons exemplos do passado que nós temos dos olivais com grandes espaços verdes, são soluções que nós fomos capazes de fazer e devemos continuar a fazer para aproveitar a infiltração das pequenas chuvadas. Quando elas são grandes, nós não temos outra solução senão tentar livrar-nos desta água em direção à terra e ter grandes canais de saída em direção à terra. E, portanto, percebermos que não é a reter esta água que a gente se governa neste tipo de situações. São situações de pico, instantâneas, e que para ter resiliência na cidade precisamos disto. E, portanto, esta foi uma solução que nós mostramos que tínhamos, digamos, como eu mostrei há pouco, a questão do grande movimento de terras, e que nós então equacionámos uma outra solução, com menos perturbação e mais resiliente, que foi, não tocamos nisto, ou seja, não necessitamos tocar esta zona, não perturbamos as pessoas e vamos fazer um túnel. Um túnel que tem início de uma zona a montante aqui da Via Férrea, uma zona absolutamente livre, no fim da Avenida de Chelas,
fácil de arrancar com o túnel. O túnel também tem aqui uma rua, que é a Rua dos Amigos, dos Amigos de Lisboa, que a gente diz que também é dos Amigos do Túnel. De facto, não chateia ninguém também acabar com o túnel naquela zona. E depois uma obra que tem algum problema, que será sempre algum conflito com o Porto de Lisboa. Há aqui uma passagem de guindastres e, portanto, a obra aqui tem que ser convenientemente planeada. Mas, enfim, nós temos que pôr a água no Tejo, temos que sempre passar por uma zona do Porto de Lisboa. Portanto, está aqui, digamos, o perfil que foi equacionado do túnel, um túnel de 1 km, relativamente curto. E agora queríamos falar também de outra solução estruturante, que é a solução da bacia, que é, portanto, da bacia da zona das Alaias, em que se verificam inundações nesta zona. E, portanto, nós, para resolver as inundações desta zona, tínhamos a proposta de uma bacia de amortecimento exatamente um bocadinho antes do Aqui. Esta solução sempre nos pôs algumas reservas, porque estávamos a amortecer caudal para evitar duplicar tubagem daqui até ao Tejo. E é relativamente próximo. Portanto, fazíamos um grande reservatório e impedíamos a construção naquela zona. Portanto, as pressões eram grandes para que isso não acontecesse, mas aquela zona ficou reservada desde 2008 até agora. E agora, nesta fase, resolvemos estudar a elaboração da duplicação desta conduta. Portanto, este está estrangulado por este lado. Também é preciso perceber que em 2008 a Expo tinha sido feita há pouco tempo e era politicamente inaceitável fazermos uma intervenção de uma abertura outra vez até ao Tejo, aqui na zona, nesta zona. E, portanto, o que é que nós agora analisamos? Estudámos, e está aqui representado no perfil com todos os obstáculos, a passagem e a duplicação de uma conduta que passa por aqui e que vai... isto tem uma série de passagens, porque tem que passar naquelas zonas de acesso das vias de acesso ao estacionamento do Vasta Gama, tem mais umas galerias, tem o canal Tejo, tem uma conduta da Cimo Tejo, portanto todas essas foram analisadas com detalhe e permite a viabilidade de passar com facilidade em toda esta zona. Estão aqui as 10 intervenções estruturantes e complementares que nós preconizamos, em parte já foram referidas pelo José Matos: túnel Monsanto Santa Marta Santa Apolónia, o túnel Chelas Beato, que eu acabei de apresentar, o reforço da bacia da Avenida de Berlim e depois algumas pequenas bacias de retenção, algumas já estão em desenvolvimento, uma no Alta Ajuda, outra na Meixoeira. Reabilitação e reforço de coletores é fundamental, temos um conjunto de listagem de ações que continuam a ser necessárias ser feitas. A reabilitação do trecho fineiro de Alcântara, do Caneiro de Alcântara, que após a visita que foi efetuada até reduzimos o orçamento, porque está em melhor estado do que por precaução nós tínhamos posto um valor que pensamos que efetivamente não é necessário, portanto foi uma boa notícia com as inspeções que foram feitas, mas é o relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, nesse campo. Redução de perdas de carga, reabilitação de caudais e colocação de descarregadores, a questão das sarjetas e sumidores, de pouco vale ter estas obras todas se não captarmos a água, e finalmente aquelas soluções de controle na origem, que eu, entre aspas, pareceu criticar, mas não é a nossa crítica, é só percebermos que serve para um ciclo sustentável de captação da água, mas não para proteção das cheias diretamente. E temos aqui a dolorosa. Portanto, a conta. O que é que está aqui? Digamos, os investimentos que estão aqui preconizados são da ordem dos 178 milhões de euros, em que nós estamos a preconizar que com a implementação e com as condições que consideramos que o município tem, existem condições para nos primeiros 5 anos se investirem cerca de 113 milhões de euros e depois deixar o restante para 2021 a 2030. Portanto, são cerca de 70 milhões em túneis e 30 milhões no reforço e reabilitação de coletores e redes secundárias, como o mais relevante de todos estes aspectos. E também um aspecto que consideramos muito relevante, que é os 7 milhões de levantamento de cadastro e inspeção, que estamos a preconizar que se faça em 7 anos, mas que, digamos, nesta primeira fase se poderá gastar cerca de 3,5 milhões. Portanto, isto é para ir sendo feito o cadastro. O cadastro aponta primeiro para as zonas críticas onde vamos fazer obra e, a partir daí, começamos a trabalhar com informação que é conhecida. Este é um aspecto que é relevante notar e que já foi um pouco abordado, que é a questão. A rede de Lisboa são 1450 km. O valor de reposição novo custaria 950 milhões de euros. Não é isso que ele vale, porque está desvalorizado, estamos com carros usados, mas para se perceber que a Câmara tem um património de 950 milhões de euros. Alguns dos coletores são do tempo do Marquês de Pombal, outros têm mais de 60 anos, mas o mais grave disto tudo é não se conhecer realmente as condições e perceber que isto não é eterno. E, portanto, se nós considerarmos
que algumas destas coisas têm que ser renovadas uma vez de 100 em 100 anos, nós precisamos de gastar na rede de Lisboa 9,5 milhões e devíamos ter verba para renovar na cidade de Lisboa cerca de 9,5 milhões de euros por ano. Portanto, estamos a gastar estes 70 milhões, é verdade, mas também podemos dizer que estes 70 milhões são vários anos destes 9,5 milhões, mas percebermos que uma cidade não está fechada neste domínio. Nós precisamos de ter receitas, por um lado, alocar receitas e percebermos com alguma transparência que um mínimo de 9,5 milhões tem que ser alocado para isto. E, portanto, é um aspecto importante que existem em termos quer de tarifa ou de proteção civil ou de verbas que tenham que vir todos os anos, têm que suportar este sistema. Em termos de implementação, o cadastro e a CCTV está aqui no ápice, isto não é 1 milhão, mas 7 milhões, é 1 milhão de euros ano, e portanto 7 milhões em 7 anos. As obras prioritárias estruturantes para desenvolver no início, por 70 milhões de euros, outras obras estruturantes, outras intervenções, e o que nós dizemos é, apesar de eu ter dito há pouco, 9,5 milhões é preciso para a renovação, nós não vamos renovar porque existe uma taxa que nos obriga a renovar. É evidente que isto é regulado, a ERSAR obriga, mas nós vamos renovar quando conhecermos o que é que está mal. E, portanto, mesmo em entrada disto, nós estamos a propor que esta renovação é primeiro fazemos a CCTV nos primeiros 2 anos e depois as renovações vamos fazendo 5 milhões de euros ano, depois 7 milhões e depois é natural que até se tenha que gastar, se em média devíamos gastar 9,5 e estamos a gastar pouco no início, é natural que se tenha que gastar um pouco mais depois. Mas gasta-se quando se souber que essa aplicação do dinheiro é de facto adequada e necessária, porque é relativamente grave termos infraestruturas com mais de 60 anos que não sabemos como é que estão. Portanto, todos nós na medicina de trabalho, a partir de uma certa idade, vamos mais anos ao médico, porque é assim que a legislação do trabalho obriga e bem, e portanto aqui também era isso que deveria acontecer. Muito obrigado. Professores, muito obrigado pela clareza da vossa exposição e também à senhora engenheira Silva Ferreira. Nós temos cerca de 25 minutos para a assistência, colocar as questões que entender e para os nossos convidados esclarecer. Eu vou pedir apenas que as questões sejam colocadas de uma forma muito breve e muito objetiva, que as pessoas se identifiquem, que digam o nome e que rapidamente coloquem as questões e vamos fazer grupos de três questões. Portanto, 3 questões, que os nossos convidados respondem e depois passamos a outro grupo de 3 questões. Alguém quer... Boa tarde. Eu gostava de poder as questões... Não fala para a mouse. Daniel, o Sr. Arquiteto vai desistir por ser muito pouco de drenagem, mas tem alguma curiosidade em saber como é que funcionam os túneis, tendo em consideração que os problemas, os termos mais graves, são quando coincide os picos de precipitação com a maré e os túneis descarregam para o Tejo. Como é que isso funciona se coincidir, se houver essa circunstância dos picos de precipitação coincidirem com a maré? Se as bocas dos túneis não ficam tapadas, os próprios túneis funcionam também como um acasamento. Outra coisa que eu gostava de saber é, eu fui assistir a semana passada a uma apresentação do workshop do projeto Climadap e a grande preocupação dos técnicos e investigadores dedicados a questões climáticas, a maior preocupação é justamente com as inovações, claro, os outros aspectos todos, mas a maior tem a ver com as inovações. Eu, como não vejo aqui ninguém do Climadap, gostava de saber se há colaboração desta equipa com a equipa do Climadap. E por último gostava de perguntar uma coisa que é politicamente correta, dizer o que é que pensam da ocupação do terreno em Alcântara com o hospital, tendo em consideração a vulnerabilidade daquela zona, além de vulnerabilidade sísmica e outra, mas da vulnerabilidade também às inundações. Muito obrigada. Bom, temos aqui 3 questões.
se calhar começava e depois se calhar o melhor começava rapidamente e depois os meus colegas complementavam com algum aspecto que achassem oportuno. Relativamente aos túneis, é assim, a estrutura do túnel é talvez aquela cujo desempenho depende menos do nível da maré. A estrutura em túnel, o túnel não vai acabar no Tejo. O trecho final vai ser um trecho construído em nível ao céu aberto e depois coberto como os coletores normais. E esse trecho final vai ser um trecho que vai funcionar sob pressão sempre ou quase sempre, porque a descarga, até por razões estéticas, a descarga no Tejo vai ser uma descarga que não se vê. Como hoje acontece com o Caneiro de Alcântara. O Caneiro de Alcântara, o que a pessoa vê, quando olha para a saída do caneiro, sabe que ele chega a ter 8 metros de largura, com 4 ou 5 de altura, mas não vê saída nenhuma. Vê uma parede. Não é? Porque ele sai, mergulha, e era assim que a APL obrigava, até por uma questão estética do mar, não se vê aquela saída, era assim que obrigava. Não são todos os casos de saída nesta frente, mas acontece isso. E estes túneis possivelmente vão ter o mesmo tipo de situação, quer dizer, o trecho final, pelo menos em grande parte do tempo, vão estar em pressão. O que é que isso quer dizer? Que por mais que suba ao nível da água do mar, eles continuam a funcionar em pressão. Por isso a linha de energia vai ser um bocadinho diferente do que seria se não tivesse a funcionar em pressão. Agora, isso acontece para situações, o trecho final muito comum, mas já não é túnel, de facto aquilo é um coletor em pressão, não é um túnel, não é? Os túneis têm entre o montante e o jusante, no caso do túnel de maior desenvolvimento, o tal de Campolide, Santa Marta, Santa Apolónia. Eu costumo dizer que tantos são, até é bom, isto abençoa o túnel, não é? Mas esse tem 5 km e com um declive bom, por isso entre o montante e o jusante são 25 metros. Pode funcionar nos trechos finais, pode haver ocasiões, em 1% do tempo, em 0,5% do tempo, em que o trecho final do túnel, se ocorrer uma grande inundação, com um grande nível de mar e mais alterações climáticas, possa funcionar sob pressão, mas apenas isto. E por isso, desse ponto de vista, eu diria que as questões de subida de nível de mar não têm uma grande importância. Nos coletores têm, se tu soubesse medidores, porque a água sai pelos medidores. No caso do túnel, essa situação é... Eu também estive nesse workshop do Clima Adapt, por isso sou membro da Comissão Científica do Programa Doutoral de Alterações Climáticas, trabalho com o Filipe Artesantes, e com a Luísa Schmidt, e com o Sereno Márcio, etc. Por isso estou bem dentro desse envolvente e esta ligação quase informal é muito boa porque há muita informação que estou sempre a receber e que, enfim, mesmo sem ser, não é, vamos lá ver, não está um parceiro, não se senta connosco, enfim, nas reuniões de projeto, mas essa informação também é encaixada, e isso são aspectos informais, mas muito importantes. Relativamente, por isso, membros da equipa têm esse relacionamento e fazem parte do Clima Adapt. Relativamente à ocupação, o que é que eu posso... Quer dizer, eu tenho reservas, eu não conheço em pormenor, não é? Essas reservas são mais do ponto de vista do escoamento subterrâneo, propriamente do escoamento de superfície. O escoamento de superfície, a gente mete um projeto um bocadinho maior, para o torno de 10 anos ou para o torno de 20 anos. Agora, sendo uma barreira do ponto de vista do escoamento subterrâneo, pode trazer questões. É preciso, eu sei que o NEC tem um modelo bom de escoamento subterrâneo, mas isto, eu com toda a franqueza, é preciso simular, é preciso estudar. E por isso, a reserva é mesmo a reserva do desconhecimento, de saber que aquilo é melhor não ter, isso eu não tenho dúvidas, não é? Mas sobretudo aquelas caves, etc., que são uma zona tramada, entre aspas, não é? A gente vê o que aconteceu com o Alcântara entre 2021 e 2008 e com os problemas que trouxe, que ainda hoje creio que estão em tribunal, e por isso, esse tipo de situação é sempre uma situação de grande reserva, não é? Mas como é escoamento subterrâneo, é um bocadinho um plano bastante diferente desde que nós estamos a pensar em termos de inundações de superfície, eu aí já não adiantava nada. Mas o que eu diria é que, tal como tudo, o conhecimento é que tem que ser introduzido para minimizar os problemas. Vou só dizer duas notas muito breves. Primeira, a questão dos túneis é que os túneis não vão ter sarjetas. E, portanto, a diferença entre Alcântara e estes túneis é que não sai água com a sarjeta, porque não há sarjeta. A questão também, só para complementar, não sei se acho que tu não estavas nessa reunião, nós já reunimos com os promotores do hospital. Eu sei que a Câmara tinha imposto uma série de obrigações a esse empreendimento e eles estão a tratar do assunto. Nós reunimos e houve uma série de medidas que nós sugerimos, não vamos dizer qual é o resultado final do projeto, mas há uma preocupação da parte deles também que sabem que estão a fazer aquelas medidas típicas de levantar as celeiras, as garagens serem
bastante mais sobrelevadas, a entrada para as garagens ser sobrelevadas, se vão implementar agora essas medidas, não sei. Reunimos com eles e sugerimos uma série de medidas, é verdade. Não tem nada a ver com o plano de Bernardo. Na questão do hospital, o que eu coloco é que Lisboa tem que pensar que é uma zona sísmica. Tem que pensar que teve um terremoto em 1755 e vai ter outro. Não se sabe quando, não temos pressa, vai ter outro. E, portanto, eventualmente, nessas situações, eu acho que nós teremos muito mais capacidade de reagir a um terremoto desses agora do que tivemos em 1755. Não só os edifícios estruturalmente são mais adequados, mas é evidente que a cidade e a própria população devia ter um conhecimento de como é que deveria agir numa circunstância dessas, que não sei se sabe. Portanto, nos sistemas de abastecimento de água está previsto o que é que se faz, as pessoas se calhar não sabem, mas os reservatórios de abastecimento de água da cidade deixam de abastecer a cidade e passam a ser entregues à Proteção Civil. E as pessoas são abastecidas por autotanque. E nós, que habitualmente gastamos 200 ou 300 litros por habitante e por dia, passamos a gastar 40, e esses 40 dá para darmos lavadinhos, limpinhos, portanto, abastecemos por um jerrycan e temos todas as condições de saúde para satisfazer numa situação dessas. Um hospital colocado numa zona dessas, se a reação for de um tsunami, se calhar não pode entrar nesta contabilidade de auxiliar nessa zona. Também vai haver ruído, muita coisa. Portanto, não tem a ver com a drenagem. Portanto, é a mesma coisa que se passa quando há a subida de nível do mar. Nós podemos falar muitas vezes que vão ficar zonas que podem ficar inundadas, porque só o nível do mar já não tem a ver com a drenagem. Temos que ter medidas de adaptação e de mitigação. Mas, portanto, é mais nesse campo que eu ponho algum tipo de reservas do que propriamente na questão da drenagem, que nós, enfim, fomos consultados e demos o nosso parecer. Muito obrigado. Mas alguma questão? Desculpa passar bem, mas estamos só com o microfone. Obrigada. Boa tarde. Filipe Lopes, sou aposentado da Câmara Municipal. Portanto, já há 15 anos que estou aposentado. No entanto, preocupam-me certos problemas que também os preocupam, os senhores todos. E é a questão, sim, falando muito grosso, estamos, parece, pelo menos dizem os sábios destas coisas, que estamos com perspectivas de falta de água. A água está em diminuição em muitos sítios do mundo e no nosso país também. E, portanto, custa um bocado haver gastar dinheiro para deitar a água, quanto mais depressa melhor, para o mar. E penso que há algumas soluções que ainda não foram encaradas, no meu entender, suficientemente. A tal retenção no sítio onde chove pode ser feita de uma maneira muito localizada. Não é evidentemente que não vai resolver todos os problemas, mas pode reduzir em 50% os caudais das chuvas que se fazem nos sítios. E é importante, e seria importante, penso eu, que as autorizações de impermeabilização de solo fossem condicionadas a que seja previsto a infiltração das águas, pelo menos uma percentagem grande das águas no próprio local. Eu pratiquei isso num jardim meu, em Benfica. Tive de mudar de casa, fui para onde o meu pai tinha feito a casa dele há 50 anos, há 60 anos, e ele tinha, um jardim tem 1800 metros, tinha previsto todo o terreno de maneira que as águas fossem canalizadas para o esgoto, as águas pluviais. E quando tive de ir para lá, porque me puseram na rua do sítio onde estava, há 3 anos, inverti o sistema. Fiz um poço de absorção. Aquilo, no jardim, tem um poço grande, 26 metros de fundo, 13 metros de água. Portanto, tem uma toalha freática por baixo e, se não for alimentada, qualquer dia seca.
E, portanto, fiz ao lado, a uns metros, fiz uma escavação para onde conduzi as águas todas desse espaço. E fiz um poço de absorção com 7 metros de fundo, cheio de pedra solta, e aquilo funciona. Portanto, transmito este conhecimento prático. Funciona porque o buraco é um tanque, tem um tubo que vai pelas pedras abaixo, e a água, quando há uma chuvada daquelas grandes, sobe, mas a dada altura comecei a viva o resto do chão, é uma moradia no meio do quintal, do jardim. Se sobe mais, vai entrar dentro de casa.